Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Gostaria que deixar a palavra que Deus trouxe no meu coração em Jó, capítulo 38. Iremos ler dos versículos 1 ao 4. Que diz, no verso 1: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, dizendo: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinte, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Amém? Os irmãos podem se assentar. A jornada no dia de hoje foi longa, mas pela honra e glória de Deus nós estamos aqui, estamos de pé. Neste capítulo de Jó, nós vamos compreender que é quando Deus começa um diálogo com Jó. Jó sofre por todas as tormentas e começa a levantar uma série de indagamentos em relação a Deus. Então aí o Senhor aparece se revelar para Jó no meio de um redemoinho. E por muitas das vezes, nós, como seres limitados, nós temos necessidade e urgência em relação à resolução dos nossos problemas. Porém, o primeiro ato sobrenatural de Deus é manifestar-se no meio de um redemoinho. Então, nos capítulos 1 aos capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 37, nós vamos ver toda a narrativa da história de Jó. Começa se iniciando com os tormentos que Jó sofre por perder seus bens, perder seus filhos, e depois ele irá iniciar uma série de questionamentos. Mas é daqui que nós tiramos a primeira lição. Quanto mais problemático o contexto, mais o sobrenatural de Deus aparece. Então, no capítulo 38, Deus se revela para Jó no meio de um redemoinho. Em algumas outras versões vão dizer que Deus aparece no meio de uma tempestade. Então, Deus inicia um diálogo com Jó, dizendo: Onde tu estavas quando eu fundei o mundo? Em algumas profundidades nós vamos ver uma série de questionamentos, como por exemplo, no verso 5, Deus indaga a Jó e diz: Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Aqui Deus pergunta a Jó: quem havia posto as medidas da terra? O tamanho do céu, o tamanho dos mares, o tamanho dos lagos, o tamanho dos rios, se é que tu o sabes. E aqui dentro do versículo 5 nós vamos compreender que dentro dessa série de questionamentos, Deus não tem a intenção de humilhar Jó, mas pelo contrário, Deus tem a intenção, pastor, de estabelecer a relação entre o Criador e a criatura. Jó, por meio dos seus problemas, não havia compreendido o sobrenatural de Deus em sua vida. Jó, por meio dos dificultosos contextos, ainda não havia compreendido o plano de Deus para a sua vida. E por último e da terceira parte, Jó ainda havia encontrado ignorância em seus pensamentos. Então Deus vem analisando e redigindo a série de questionamentos. Então no verso 4 ele pergunta: onde estavas tu? No verso 5 ele pergunta: quem o fez? No verso 6 ele diz: sobre que estão fundadas as suas bases?
ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O que Deus quer dizer a Jó aqui é o seguinte: aonde tu estavas quando eu pus medida nos céus, quando eu edifiquei os mares, onde estavam fundadas as tuas bases, quando eu me fiz assentar-se sobre a pedra, e me rejubilavam todos os filhos de Deus, para cada ato confuso, para cada contexto dificultoso, o Senhor se revelará no meio do sobrenatural e nos fará enxergar que aonde antes outrora havia trevas, aparecerá a luz. Onde antes não havia forma, pois a terra anteriormente, Gênesis vai relatar que a terra era sem forma e vazia. Então Deus em hebraico proclama o verbo parar. Agora tudo se cria. Então quando Deus realiza a primeira criação, Deus disse: haja luz. Então agora Deus se mostra a Jó no meio do tormento, no meio da tempestade, no meio do redemoinho, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, para dizer: Jó, aonde tu estavas quando eu fundei o mundo? Sabe o que Deus quer dizer diretamente, Jó? Jó, antes de tu nascer, eu já tinha as coisas nas palmas das minhas mãos. Aonde antes de tu procurar e dificultosamente enfrentar problemas, eu, Senhor, já operava o mundo, já redigia o universo, já mandava acalmar o mar, já calava a tempestade, já batia o cavaleiro, já humilhava a morte, já destruía os problemas. Aonde estavas tu quando eu já operava? E hoje, nesta noite, o Senhor quer dizer a nós: por maior que seja o teu problema, eu já estava lá. Aonde quer que seja a tua dificuldade, eu, Senhor, já estava lá. Pois o que o homem encontra dificuldade, o Senhor acha respostas. Aonde o homem encontra barreiras, o Senhor transpõe as barreiras. Aonde o homem encontra dúvidas, o Senhor dará a solução. Porque antes que houvéssemos e viéssemos ao mundo, o Senhor já operava. Meu Deus. Que palavra, Jesus. Aleluia. E é um diálogo reflexivo, pois mostra o tamanho do poderio que Deus tem. E o contexto principal desse capítulo é a importância que Deus dá sobre os lugares certos. Aonde devemos estar? O que devemos fazer? Em quem devemos confiar? Então Deus cuidadosamente exorta Jó. Nós vamos ver que são 41 versículos de exortações diretas a Jó, com uma série de perguntas. Verso 33, Deus pergunta a Jó: sabes tu as ordenanças dos céus? Podes tu estabelecer a influência sobre a terra? Verso 34 diz: podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenará aos relâmpagos que saiam e que digam: eis-nos aqui? Então Deus cuidadosamente vai mostrando e estabelecendo uma relação, porém com os lugares certos. Então Jó se defronta agora não apenas com um capítulo, mas com 3 capítulos de exortações diretas. Pois Deus fala no capítulo 38 até o capítulo 41 com ele.
Então, nos capítulos 38, 39, 40 e o 41, por 4 capítulos, melhor dizendo, Deus fala com Jó. Esse problema aí, Jó, está resolvido. Essa dificuldade aí, Jó, está superada. E Deus cuidadosamente estabelece essa relação com Jó, de saber pôr as coisas no lugar. Não tem quando tudo está uma bagunça, quando o contexto está caótico, quando os mares querem nos puxar, quando os rios querem nos cobrir, quando as tempestades querem nos abalar. Jó se encontrava dentro destes contextos, e Deus sobrenaturalmente fala com ele através da tempestade. E o mais importante dentro desse capítulo é que Deus se delonga e se delonga e se delonga em suas perguntas. Deus pergunta: sabes tu quantas estrelas o céu tem? No modo conjecturado. Sabes tu quantos grãos de areia tem o mar, praia? E essa reflexão cabe a nós hoje. Onde nós buscamos soluções? O que nós fazemos quando estamos perdidos? Qual é a nossa primeira válvula de escape? São as nossas próprias forças? São os nossos próprios braços? Nosso próprio intelecto? Posto ou razão social? São os nossos cargos, empregos e cargos e posições? Deus olha para Jó e diz: nada disso te atinge. Eita! Porque antes que houver o haja, eu sou. Glória! E o mais interessante, para nós compreendermos um texto em sua profundidade espiritual, é que Jó ouve o sermão consecutivamente por 4 capítulos: 38, 19, 40, 41. No início do capítulo 40, no verso 1, o versículo vai dizer: disse mais o Senhor a Jó. Além de uma série de questionamentos, o Senhor ainda falou mais. Acha ruim quando é exortado? Acha complicado quando o irmão, uma irmã traz uma palavra exortativa? Pense a Deus exortando Jó por 4 capítulos seguidos. Onde estava tu? Quem tu eras? De onde veias? O que fez? Onde estava tu? De onde eras? O que veio? O que tu fez? Por 4 capítulos consecutivos. E mesmo assim Deus tem ainda um cuidado com Jó. Pois ao mesmo tempo que o exorta, ele tem a precisão de mostrar a Jó que a realidade que ele via não era o que de fato iria definir a sua situação por completo. Pois aonde os olhos humanos enxergam problemas, os olhos do Senhor enxergam processos, caminhos, etapas. Aleluia! E o que os olhos de Jó ainda não conseguiam enxergar, o Senhor já havia enxergado. E mesmo dentro desse problemático contexto de Jó, pois perderam a sua família, perderam seus filhos, perderam seus bens, a ponto de sua mulher dizer: amaldiçoa esse teu Deus aí, morre junto comigo, por tamanho de sofrimento.
Então, desde o sofrimento até o capítulo 37, Jó questiona Deus, a ponto dos seus amigos acharem que ele havia blasfemado contra Deus. Tanto é que nos capítulos posteriores, Deus repreende os amigos também de Jó. E aí me recordo de Isaías 26, verso 4, que vai dizer a nós o seguinte: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia! E a resposta de Jó vem no capítulo 42, no verso 1, na qual nós conhecemos, ou melhor, no verso 2, que vai dizer: então responder a Jó, Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Glória! E no verso 3 ainda vai mais longe, e diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é este homem que questiona, que murmura, que se lamenta, para contender com um Deus que é extremamente soberano? Particularmente eu não sei da tua história, eu não sei o que tu fez hoje, eu não sei de onde tu veio, eu não sei qual é a sua rotina. Mas o Deus que te trouxe aqui hoje, porque ninguém veio aqui hoje por acaso, Glória! pois nós não cremos num Deus de aleatoriedade, não, pelo contrário, nós cremos num Deus de propósito, Glória! num Deus com planos. O Deus que lhe trouxe aqui hoje manda te dizer o seguinte: não é aquele eis que te digo raso, não, pelo contrário, é fundamentado na palavra. Glória! Bem sei eu que Ele tudo pode. Bem sei eu que Ele tudo faz. Eita! Bem sei eu que o quadro agora pode estar difícil, que as circunstâncias agora podem estar incômodas, porém bem sabemos nós que Ele e nem o outro, mas tudo pode. Oh, glória! E aí eu me lembrarei do profeta: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e nem que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, pois o choro ele pode durar uma noite, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 milénios, mas a alegria vem daquele que tudo pode, e vem ao amanhecer para nos mostrar no modo figurado que o Senhor é um Deus que trabalha com clareza, pois a noite é a ausência de luz, e se estamos com ausência de luz, vivemos um período parcial de trevas. Porém, ainda que a figueira não floresça, o Senhor trabalhará, mudará situações, reverterá quadros, e ainda mostrará para nós aonde antes que tu nascesse eu já operava, aonde quando tu pensavas em imaginar, em dizer a primeira palavra, em dar os primeiros passos, eu, o Senhor, já trabalhava, eu, o Senhor, já operava para fazer valer aquilo que eu tenho contigo. Nós não cremos num Deus que faz ao acaso, nós cremos num Deus que se projeta a nós, como Deuteronômio 29 vai dizer, que Ele deu-se a se revelar parcialmente para nós, para revelar o seu poder, para mostrar o seu plano de amor, e para nos mostrar que, ainda que as dificuldades cheguem até nós,
ainda que os mares turbulentos alcancem os nossos tornozelos, prendam os nossos calcanhares, o Senhor Deus trabalha e não descansa. Ele opera e não se fadiga. Ele faz e realiza, porém não se entristece. Ele não questiona, ele não desanima, pois Deus é fiel a ponto de nos mostrar que, independentemente de contextos, situações e problemas, ele permanece fiel à sua palavra. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Um Deus que faz. E hoje, no dia 30 de abril, aqui estamos nós. A todos com as suas rotinas, dificuldades, traumas, problemas. Porém, aqui estamos nós, buscando da parte do Senhor um direcionamento. E essa frase de Jó é enigmática. Bem sei eu que tudo podes. Mas aí, diácono, na ficha dele cai após 4 capítulos de sermões. Agora ele sabe que Deus tudo pode. Depois de Deus fazer uma série de questionamentos sobre a natureza e sua criação. Então agora Jó cai em si e lembra daquele que o chamou. Pois toda a narrativa começa quando Jó passa a ser tentado. E tem a sua vida totalmente mudada. E aqui nós iremos nos recordar de uma série de eventos que vão nos transportar novamente para a Bíblia. Já aparecerá. A Bíblia se revela para nós como as Escrituras inspiradamente divinas, reveladas por Deus aos homens. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz, é como espada de 2 gumes. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspiradamente divina e revelada e dada aos homens. Os acontecimentos da vida de Jó não são por acaso. São lições que atravessam contextos e eras e épocas. Pois era alguém que tinha tudo e de repente já não tem mais nada. Era alguém que possuía, porém agora não possui mais nada. Era alguém que era farto, porém agora não encontra-se com mais nada. E são lições interessantes, né? Atravessam eras. Porque por quantas vezes o Senhor tirou de nós algo que queríamos ainda ter. Por quantas vezes Deus nos desafiou a ponto de tocar naquilo que mais amávamos ou amamos. Para uns são pessoas, relacionamentos. Para outros são objetivos, metas instituídas. Para alguns são posições sociais, como riqueza, cargos, autoridade, nomenclaturas de autoridades e poderio.
E a questão é quem somos nós quando Deus nos confronta. Eita! Jesus! Como nós nos comportamos no meio da perda? Pois é Meu conveniente Deus! Que forte! virmos, botarmos as nossas roupas, nos produzimos. Eu não estou produzindo, porque eu vim direto do trabalho, mas deu o meu melhor. Glória a Deus! Estarmos aqui adorando ao Senhor, Graças a Deus! levantando a mão quando a cantora pede para obrigado, Jesus, orando quando o pastor pede para orar. Mas como anda a nossa fidelidade perante ao Senhor no contexto tribuloso? Nós deixaremos as marcas dos passados nos dominar? Nós deixaremos os traumas que ainda nos trazem pesadelos nos subjugar? Meu Deus! Ou deixaremos o Deus que tudo pode realizar a sua vontade em nossas vidas? Ah, meu Deus! Irmão, é fácil. A gente vem, faz um culto sócio-religioso, segunda tem culto, quinta tem culto, domingo tem culto, aí cultua só dentro da igreja, não dá continuidade. A nossa vida é uma forma de culto. Não somos apenas telespectadores, somos prestadores de culto. É por isso que o nosso culto se inicia quando nós acordamos. Agradecemos ao Senhor. Glória a Jesus! Agradecemos, Senhor, obrigado por esse prato de comida, porque bilhões de pessoas não têm nada para comer. Agradecemos, Senhor, obrigado pelo meu veículo, porque milhões andam de ônibus, milhões nem têm condições. Obrigado, Senhor, pelo lar que eu tenho, porque muitos nem casa têm. São realidades que nos chocam e nos despertam para sermos mais gratos. Glória a Deus! Ah, pastor, você está falando que é fácil? Adorar na situação de Jó, perdendo filho, perdendo tudo, não é fácil. Mas tudo trata-se da ação que nós temos, pois toda ação causa uma reação. E nós servimos a um Deus que é tão poderoso e tão eterno, que muitas das vezes Ele vai dizer para nós sim, porém, majoritariamente nos tempos e vezes vai dizer não. E algumas, amados, vai dizer nada. Meu Deus! E Jó havia perdido seus filhos, e Deus não havia falado com ele anteriormente com essa profundidade na qual fala no capítulo 38. E Jó havia perdido seus bens, e Deus ainda não havia falado profundamente com a intensidade que ele fala no capítulo 38. Deus poderoso! Quem somos nós? Qual posição nós temos perante a Deus no meio das dificuldades? Que isso, Jeová! Pode parecer papo clichê de pastor e de pregador, mas não é. É um ensinamento que nos traz uma profundidade sobre como nós devemos nos posicionar em todas as áreas das nossas vidas. Glória a Jesus! Graças Pois cremos num Deus que é infinitamente poderoso para fazer mais e mais, Aleluia! e muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Graças a Deus! Por gentileza, se põe de pé.